Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Siqueira, o que não me contaram. Aqui eu falo de coisas que ninguém explica direito e como eu fiz para conquistá-los. Aqui é um canal que eu mostro a realidade de quem saiu da pobreza e alcançou um novo patamar. Então eu falo sobre finanças reais, dívidas, cartões, bancos, erros que eu cometi com meu dinheiro, como eu saí das dívidas, como eu consegui descontos, isenções e tributos e direitos que o cidadão tem, mas quase nunca é informado. Hoje eu vou contar a história do meu pai ligada ao IPTU. O meu pai tinha uma dívida ativa de IPTU que ele não conseguia pagar porque não tinha dinheiro. E para piorar, ele acabou parcelando, isso virou uma bola de neve. Mas o que ninguém imagina é o que eu encontrei uma solução legal com base na lei, que fez com que ele não precisasse pagar essa dívida mesmo sem ter dinheiro. Então fica até o final do vídeo porque essa reviravolta vai te surpreender. Para quem está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Samantha Siqueira. Eu vim de uma família humilde do sertão, possuo 10 anos em gestão administrativa e comercial e eu passei em concursos públicos. Então, por que eu estou usando o exemplo deles? Meus pais são semi-analfabetos e sempre passaram por muitos perrengues financeiros, não por falta de esforço, mas por falta de educação financeira, que vai muito além de poupar dinheiro. Mas isso é um assunto para um outro vídeo sobre a questão de educação financeira, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Então eu tive uma fase da vida dos meus pais que eles não tinham dinheiro para nada. E como a vida de pobre nunca vem fácil, as coisas tendem a piorar mais de um ponto de vista. Então, antes de dar a conclusão sobre o que aconteceu com meu pai, vamos entender primeiramente o que é o IPTU. Ah, Siqueira, mas como que você sabe de tudo isso? Você é advogada? Não. A vida me obrigou a aprender isso. Então vamos lá. Então, antes de tudo, vamos entender de uma forma simples, sem juridiquês, como eu entendo o IPTU e como realmente ele é. O IPTU não é nada mais, nada menos que uma sigla para o Imposto Predial e Territorial Urbano. Logo, é um imposto municipal cobrado todo ano de quem tem um imóvel em área urbana, como casa, apartamento, terreno, prédio comercial. Para que serve o IPTU? O dinheiro do IPTU ele vai para a prefeitura do seu município e deverá ser usado em ruas, asfaltamento, iluminação pública, escolas municipais, deixa eu ver o que mais, posto de saúde, limpeza urbana, enfim. Verifique se a prefeitura do seu município está fazendo isso, porque você paga, tá? Através do seu IPTU. E como o IPTU é calculado? O valor do IPTU ele é baseado no valor venal do imóvel. Sendo que o valor venal do imóvel ele não é um valor de compra, não é um valor de venda, é um valor definido pela própria prefeitura, mas tem um grande peso para os bancos. Então, quanto maior o valor venal, maior tende a ser o IPTU. Eu estou mostrando a foto do IPTU antigo do meu pai e aqui a dívida que ele tinha antigamente. Está aqui, ó, atualizada. Naquela época, tá? Olha o quanto que ele devia. Fez um parcelamento em cima da dívida que virou uma bola de neve e complicou ainda mais a situação dele. E aqui embaixo eu mostro para vocês aonde é o valor venal. Esse aqui é o valor venal do imóvel. E através desse valor venal do imóvel, eu consegui também uma margem de crédito, de reforma, de financiamento, crédito imobiliário, tá? Então, se você tem interesse, já deixa nos seus comentários aqui embaixo que eu faço um vídeo baseado nisso. Por que eu estou te falando isso? Porque, gente, mais uma vez, o problema não é você ser pobre, o problema é você não ter informação. Porque naquela época, se eu tivesse me deixado me abater pelas circunstâncias que meu pai estava e por ele ser o único provedor da minha família, eu tinha sido uma lascada e hoje a minha situação estava precária. Mas eu não me deixei me levar por aquelas circunstâncias que eu vivia naquele momento. Então, eu peguei, resolvi a situação dele, eu busquei conhecimento e através disso eu pensei, o que eu tenho em mãos hoje que eu posso mudar a situação financeira da minha família? E foi a minha casa. Então, através
desse imóvel, conseguir aí dinheiro para alavancar a vida financeira da minha família. Então, realmente, eu mudei o patamar financeiro da minha família. Tá, Siqueira, mas quem é obrigado a pagar IPTU? Bom, em regra geral, é o dono do imóvel. É aquela pessoa que tem o imóvel no seu nome. Mas um detalhe importante: nem todo imóvel é obrigado a pagar IPTU. Tem base legal, gente. Vocês sabiam disso? Dentro da Constituição Federal, lá no artigo 156, inciso 1, e dentro do Código Tributário Nacional. Eu tive que estudar isso, meu povo. Eu tive que ter embasamento para mim poder procurar os meus direitos. Porque lá no Código Tributário Nacional, no artigo 32 ao 34, a mesma lei que permite cobrar o IPTU também permite conceder isenções. E é aí que entra o meu pai. Gente, sabe que loucura? Na época, meu pai não tinha condições de pagar o IPTU. Por quê? Olha, como é um ponto de vista, né? Naquela época, se eu tivesse me descabelado toda, ficado triste, entrado numa depressão, não. Porque era falta de informação, mas eu busquei informação. Por que que meu pai, além dele não ter condições de pagar o IPTU, porque ele sofreu infarto 2 vezes, ele passou por cateterismo e ele foi diagnosticado com cardiopatia. Então, toda a renda da família era destinada e consumida para medicamentos, hospital e tratamento. E ele ainda tinha parcelado o IPTU dele. E se não me falha a memória, foram quase de 9 mil, fora os anos seguintes. E agora? Resolve essa bronca. Isso virou uma bola de neve e aí eu me perguntei, como pagar algo que simplesmente não existe dinheiro para pagar? Então eu comecei a estudar tributos, eu fui atrás de informação e foi um dia que eu fui até a prefeitura. E ali, gente, foi o divisor de águas. Eu descobri que existe muito mais descontos e isenções do que vocês possam imaginar. Que não é o problema de você ser pobre, mas sim o que você faz com a sua pobreza. Porque o conhecimento, gente, economiza dinheiro. Olha o meu pai, com a situação dele, ele foi isento de pagar água, luz, esgoto, IPVA, IPTU, tudo isso, você sabia? E o seu bolso vai agradecer, você vai economizar o dinheiro. Então, existem leis além da baixa renda, como IPTU, IPVA, inserções por doenças, água, luz, esgoto, reforma da tua casa, criatura, até energia solar. Você, mesmo que se dizendo ser pobre, você pode colocar placa solar na tua casa. Você sabia disso? Então, o brasileiro, ele sofre não por falta de direito, mas por falta de informação. E como eu fiz na prática? O IPTU estava no nome do meu pai, então eu solicitei uma procuração legal dele e passei a representá-lo oficialmente. Então foi aí que eu consegui essa mudança drástica. Eu consegui a isenção do IPTU, ele parou de pagar e conseguimos a isenção em descontos em outros tributos, como eu falei para vocês. Então, se vocês quiserem, eu ensino passo a passo aqui. Deixa nos comentários se você tem interesse. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa. No nosso Brasil, as pessoas têm um problema quando se diz assim, baixa renda. Ah, eu sou baixa renda. Credo, Deus me livre. Baixa renda. O problema hoje é o que você faz com o conhecimento que você tem, tá? Porque vejamos bem, meu pai também era baixa renda. Acho que meu pai ganhava quanto? Meu pai era baixa renda, era porque passou. Então, meu pai era baixa renda, tá? Era o provedor da casa, ele sofreu 2 infartos e ele tinha conta de água, luz e o escambau para pagar, e agora pagava como? Que se ele não trabalhasse, ele não recebia, ele não trabalhava de CLT, ele era autônomo. Tem como você mudar a sua situação financeira. Então vamos entender hoje como funcionam as classes sociais no Brasil, num resumo rápido. Só que eu quero te dizer que essas fontes das classes sociais não é nada da minha cabeça, tá? Essas fontes de classes sociais no Brasil hoje, a renda familiar mensal, eu tirei aí da FGV, do IBGE, entre outros, tá? Então, hoje existem algumas classes. Eu vou começar pela classe E. A classe E é considerada a classe de extrema pobreza. Como que ela é? É uma classe que ganha até, não passa de 2 mil, passou de 2 mil, tu já entra na classe D, então é a classe E. E a classe D é uma classe de baixa renda, que você ganha de mais de 2 mil até 4 mil reais. Tá,
Nessas classes, elas são consideradas classes de baixa renda. Geralmente, a classe E, ela depende muito de programas sociais. Mas deixa eu deixar claro uma coisinha aqui para vocês. Classe que você seja, existe reduções, isenções de tributos muito além dos programas sociais, que também dá direito para os ricos. Você sabia disso? Então, se você não é da classe E, se você não é da classe D, você é da classe C em diante, você precisa conhecer os seus direitos como cidadão e cidadã brasileira, porque existem muitas isenções tributárias que pode aí estar mudando a sua realidade financeira, tá? Então, tudo isso tem base constitucional. Então, a concessão, ela depende da análise do órgão responsável, beleza? Então, se você quer se aprofundar ainda mais, conhecer quem pode ter direito, se você tem direito, como funciona, onde solicitar, eu criei aqui um e-book, uma linguagem totalmente simples para que qualquer pessoa possa entender. Lembrando, é um conteúdo educativo e informativo. Então, é baseado na legislação brasileira vigente, com fontes oficiais, não é nada da minha cabeça. O importante lembrar para vocês que o benefício não é automático. Lembra que eu falei para vocês, o meu pai sofreu toda essa situação aí, fez cateterismo, sofreu 2 infartos, não conseguiu mais trabalhar. Essas isenções automaticamente? Não. Apesar de ser lei, está na nossa Constituição, nos dando o direito de sermos isentos ou termos a redução, esquece essa situação, criatura, que o governo vai te colocar automaticamente nesses programas ou nesses serviços, tá? Você é que tem que ir atrás. Se eu não fosse lá nesse órgão solicitar isenção do IPTU para o meu pai, você acha o quê? Ele estaria pagando IPTU até hoje. Então, não fica pensando, principalmente você que está na classe E e na classe D, que você por estar lá, tu vai ser colocado automaticamente para ter isenção, para ter redução, para participar dos programas sociais. Acorda, criatura. É claro que não. Tu é o cidadão, é tu que tem interesse em ir lá. Para o governo é muito cômodo continuar, entendeu? Então, mesmo que o governo dizendo que é um direito teu, muitas vezes você precisa ir ao órgão solicitar, como eu fiz a situação do meu pai. Então, muita gente perde direitos por falta de informação. Eu acredito que depois desse vídeo você já sabe qual é a sua classe, que direitos você pode reivindicar. E no próximo vídeo eu vou explicar o detalhe que o governo não te conta sobre o IPVA também. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque aqui eu falo o que não me contaram, de uma forma simples, direta e real. Até a próxima!